Capri, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Pega aquilo que faça sentido para você, o que não fizer você solta, tá bom, Capri? Vamos lá, espiritualidade maior, o que traz aqui para a egrégora de Capricórnio? A carta do protesto, comece uma revolução. E a carta do universo. Nós todos somos apenas poeiras cósmicas. Aqui tem muito essa simbologia das mãos, né? Esse aspecto da cura das mãos. E espada, faça mudança. Meus amores, aqui tá falando de grupo de mulheres. E é como se você tivesse naquela coisa, unidos venceremos, sabe? O que isso significa? Grupos de mulheres de diferentes etnias, de diferentes pensamentos, de diferentes cores, de diferentes classes, se unindo em prol de uma causa maior, ok? Ainda não sei qual é essa causa maior, porque aqui tá essa coisa do universo, traz muito essa coisa do todo, né? Não vem essa ideia da separatividade. E você percebe que esses grupos de mulheres aqui estão reivindicando alguma coisa, algum status quo, algum tipo de nobreza, alguma coisa que o castelo representa uma coisa que sempre foi, né? Tipo um legado. É como se elas estivessem desestruturando um status quo. Me lembra muito a energia de Lilith, energia de Ares, energia das deusas. Essas deusas, Ares era a deusa da discórdia, né? E Lilith também traz esse quê de rebeldia muito forte. Só que aqui, teoricamente, pelo que eu posso entender aqui, tem uma muçulmana, uma pessoa que traz origem africana, e essa menina aqui que traz energia ruiva, né, que tem uma coisa de América do Sul, meio libertação por causa desse cabelo rosa. Então, assim, não importa muito como a mulher aqui, ela tá se comportando. É como se, não importa a sua vestimenta, se você veio da África, se você é muçulmana, se você é latina, se você é americana, o que importa? Nós somos mulheres. E temos uma causa para ser reivindicada. Nós temos um status quo a ser reivindicado. Nós temos uma classe para ter voz. A gente tem que ser voz de uma classe. Ainda não sei o que é que você está trabalhando. Ok? Tô aqui, é uma leitura confusa. Vai exigir paciência, então eu tô captando a mensagem aos poucos. Ok? E nessa situação toda é como se você trouxesse uma quebra de paradigma. Uma revolução. E uma revolução está muito adentrado a algum tipo de limitação ao lado do feminino. E isso envolve grupos de mulheres de diferentes etnias, de diferentes classes, como eu já falei aqui, para não repetir, tá bem? E o universo, faça a mudança. E aqui esse faça a mudança aqui é como se te convidasse a demonstrar a sua essência através do seu físico. Ou seja, o que significa demonstrar a sua essência através do seu físico? O que eu julgo dizer, pela minha experiência, pelo aquilo que eu acredito, que a nossa imagem, ela reflete muito quem nós somos. E é muito fácil, é muito perceptível quando você vê uma pessoa muito desajustada de quem ela é. Parece que tem alguma coisa errada. Por mais bela, com melhores roupas que ela esteja, ou que ele esteja, tem uma sensação de desajustes ali. Tem uma sensação de que tem um desespero, ou que tem, tipo, uma falta. Você percebe isso na imagem das pessoas? E quando a pessoa não está à vontade com ela mesma, quando ela não está em aceitação com ela mesma. Então, quando você se aceita, você não se arruma, você não coloca a sua imagem necessariamente para agradar as pessoas. Você primeiro agrada a si. Porque você está confortável com você. Você está se sentindo aceita. A aceitação primeiro vem da gente, para depois vir do outro. Meus mentores me ensinaram isso de forma bem incisiva nessa lua cheia. Então, pessoas que sempre talvez tiveram vontade de cortar o cabelo, fazer uma mudança, assim, botar um visual mais excêntrico, sabe? Aqui tem muita energia de aquário, apesar da gente estar falando de Capricórnio, tem muita energia de aquário nessa leitura. Essa coisa do disruptivo, da revolução, do todo, do lutar por causas políticas e maiores, tá? Que só a nossa individualidade. Então, existe uma necessidade de mudança, alguma coisa de rebeldia, alguma coisa dentro de você quer se libertar, alguma voz quer sair. E isso pode se refletir através do físico. Ok? Adereço, gente, roupas, você pode estar com vontade de mudar seu guarda-roupa,
Eu vou dar um exemplo que eles estão me lembrando. Esses dias eu tava aqui tirando minha roupa da corda e eu falei, nossa, eu quero umas roupas mais sérias. Eu quero umas roupas mais, assim, mais elegantes e tudo mais. Eu quero umas roupas de alfaiataria. E compete muito com a minha mudança, né? Do meu estilo e tudo mais. E essa vontade da transformação, porque aqui veio o número 7. Mas aqui tem muito você com você mesmo, e nesse você com você mesmo, você vai entrar numa causa de algum todo que envolve mulheres, ok? Interessante. Eu tinha gravado, a sua leitura demorou um pouquinho para sair, porque não tá sendo uma mensagem fácil, que eu tô captando fácil. Tinha começado a gravar e eu me enrolei muito e era uma coisa de mulheres, continuou, só que tinha saído e me pedem para falar aqui novamente, porque eles falam que eu não tinha nada que interromper a leitura, que era como se você estivesse fazendo uma amizade com o feminino, com um grupo de mulheres que, por causa de vidas passadas, onde tinha tido certos conflitos com mulheres, você acabou tendo uma distância de grupos femininos, de amizades femininas, uma coisa até inexplicável, porque ele sinalizava algum tipo de ameaça e de perigo, e agora é como se você estivesse dando uma segunda chance nesta vida de lutar uma causa junto a mulheres e desfazer esses tópicos que a gente ouve desde criança, de que mulher com mulher é falsa, mulher rouba, não pode botar mulher dentro de casa que vai roubar o marido, essa coisa toda, essas falácias, esses tabus, esses preconceitos que a gente fica ouvindo desde criança, que faz com que exista uma competição entre mulheres ao invés da união, tá bom, Capri? Esses dias eu atendi uma menina, eu ainda não vou falar o projeto dela porque ela não me deu autorização, ainda tá criando, mas era um projeto muito legal e disruptivo nessa área. E a história do projeto que se envolveu, assim que ela me der autorização e se ela quiser que eu compartilho. A gente tratou nas cartas esse projeto dela, deu orientações e tudo mais, que é belíssimo. E a história é completamente disruptiva, é completamente revolucionária, o trato que tem com as mulheres, sabe? Então, assim, é bem isso, sabe? Parece que tá tendo um despertar do feminino, parece que o feminino, ele tá se voltando a colocar sua voz aqui na Terra, tá? E se você é homem, se você tem essa roupagem do masculino e tá pensando, eu vou sair dessa leitura porque, enfim, não tem nada a ver comigo, não, porque dentro de você tem um lado feminino e ele precisa de atenção. E ele é muito importante para sua evolução, tá bom? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui para Capri? A carta do 9 de copas. Me dá mais uma, por favor. Com o 7 de paus. Tem muito essa coisa, o 7 de paus nesse tarô, ele é muito engraçado, né? Porque, assim, ele vem numa simbologia mais calma, mais zen, porque o 7 de paus lembra aquela coisa de lutar por uma causa, que no aspecto sombra pode até ser uma teimosia. Mas o que acontece? E o 9 de copas sempre me lembra um tom de libertação, de alma, de artístico, e nesse tarô aqui traz a simbologia da libertação do cardíaco, né? O cardíaco vibrando. É como se a sua melhor estratégia de guerrilha é quando você escuta a sua alma. É quando você escuta o seu coração, é quando você se interioriza, porque parece que vai ter algum tipo de ataques, algum tipo de falatórios com relação a esse projeto, a essa demanda que vai ser feita com mulheres, e você vai precisar, como se fosse estar numa bolha energética muito forte, para que esses ataques não cheguem até você. Uma coisa que eu quero conversar com vocês sobre ataques, pessoal, e agora eu entendi porque que estava martelando isso na minha cabeça o dia inteiro, na academia eu malhando, isso estava na minha cabeça. Eu tenho recebido muita mensagem lá, que é meu contato para com serviços particulares, o serviço altruísta eu faço aqui no canal. Sobre, eu tô com demanda, eu tô com ataque, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Não tô desmerecendo a história de cada um, ok? Cada um tem sua história, cada um tem suas dores. Só que uma coisa que eu posso ensinar para vocês, que qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de ataque só pega na gente por causa do nosso aspecto sombrio. Bruna, quem é você para falar? Quem já viveu isso na prática? Quem já viveu isso na prática e que já viu como é que funciona o negócio que os mentores já mostraram.
ok? Só pega o nosso aspecto sombrio. Só que só tem um problema, todos nós temos nosso aspecto sombra. Ninguém está dizendo que você tem que ser um ser de luz o tempo inteiro. Mas o que você tem que ser de alguma forma consciente das suas sombras. E o que faz isso? O autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Ok? Então, por mais que você pode estar sendo alvo de demanda, alvo de feitiço, alvo de inveja, o que as pessoas não sabem, pessoal, que um trabalho de magia, ele é forte, ele é potente, mas vocês já viram como é uma demanda de inveja? Uma pessoa que faz um olhar de inveja para outra, misericórdia, crê em Deus, tem que estar muito protegido e tem muito anjo da guarda aí selando a pessoa para não cair em olhares de inveja. Ok? Então, essas coisas, desde que o mundo é mundo, a gente está sujeito a isso. Porque pode ter uma demanda kármica, a pessoa olhar para você, não for ir com a sua cara e amanhã ou depois bater um tambor, sei lá, fazer uma magia, costurar a boca do sapo e te demandar milhões de coisas. Ok? Isso aí acontece, infelizmente acontece. Nós estamos no planeta que está em evolução. Perfeito. Agora, como não ficar suscetível a isso? O mundo espiritual, a prática religiosa, a prática da devoção espiritual, a prática do autoconhecimento, o autodesenvolvimento, você que está aqui tentando buscar uma resposta para as suas soluções, para as suas questões, na verdade, perdão, é uma forma de proteção. Porque por mais que você pague a bruxa, o pai de santo, o mais top do mundo espiritual para desfazer a demanda energética, se você não estiver comprometido em transformar as suas sombras em virtudes, estar consciente das suas sombras, se politizar, cuidar da sua frequência energética, a demanda vai voltar, seja porque a pessoa que fez renovou, ou seja por causa de algum obsessor que vai se acoplar no seu campo para se alimentar daquele aspecto sombrio seu por ressonância energética. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, se a gente fala de energia, sentimentos são energias, sombras são energias, virtudes são energias. Então, o que você tem que olhar? Para a sua energia. E por que eu falo isso? Porque eu não quero ninguém dependente de autoridade espiritual para ficar suscetível à demanda ou não. Nós somos responsáveis por tudo que nós vivemos. Isso dói. Dói, mas te dá uma libertação, porque se você é responsável por tudo que você vive, você também consegue ser responsável pela mudança. Porque desde o momento que você tira a responsabilidade de você sobre as coisas que acontecem ao seu redor, você fica num aspecto de demanda dos outros, de caos, de destino, de sorte. E perceba, isso traz uma ansiedade enorme para a pessoa porque ela não sabe de onde que vem as forças, porque o domínio não está sobre ela está terceirizando o poder dela. Então, muito cuidado, pessoal. Aí você pode perguntar, para que servem então vocês, orientadores espirituais? Para orientar, para que você caminhe com as suas próprias pernas. Orientação. São pessoas que estão na linha de frente, que já apanharam para que hoje façam o serviço de ética de orientação, não de dependência. Porque o mestre, eu não estou me colocando como mestre, mas o mestre, ele quer trazer o quê? Liberdade para o discípulo dele, conhecimento, porque ele não se vê como maior ou menor. Um verdadeiro mestre, ele não tem essa hierarquia, ele vê como igual para igual. Apenas um pouco mais de bagagem que pode ensinar para o outro para não precisar passar, às vezes, pelo caminho árduo que o mestre passou para aprender. Entendeu o que eu estou querendo dizer, pessoal? Então, por favor, ok? Não, eu não sou uma pessoa que tenho pena da outra, porque eu acho que nós somos seres poderosíssimos, então eu não consigo olhar para as pessoas com pena. Porque eu olho para as pessoas, só de estar aqui encarnada, eu já vejo que alma corajosa, que ser corajoso. Então, assim, não. E eu não vou mentir para você. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir para pegar dinheiro, para fazer tratamento, para fazer ritual, barari, barará. Não. Até porque nem me sinto preparada ainda para fazer ritual para os outros. Ok? E mesmo quando eu tiver, vai ter todo um aspecto de uma anamnese com a pessoa para entender e ver se aquilo vai ser eficaz para ela. Porque chega um momento do conhecimento que não vira só dinheiro, vira ética. E o mago, o bruxo, sei lá o que, tem que estar muito alinhado com a ética. Porque a gente sabe o poder de uma balança kármica na nossa vida, tá bom? Então, o que eu tô querendo dizer para você? Porque quando eu falo aqui de demanda espiritual, não é para você pensar que a sua vida tá ao acaso, ao relento e que você é uma vítima das demandas espirituais. Você pode sim se proteger.
ok? E tem ferramentas que podem te ajudar, o que é uma mesa radiônica, uma tamiana, um passe. Ah, não tenho dinheiro para fazer essas terapias, Bruna, então não quer dizer que eu não cuido da minha energia. Gente, se a gente tiver um grau de conhecimento, a gente pode, através da meditação, cuidar da nossa energia. Só que a gente ainda não tem todos esses conhecimentos, então a gente precisa ajudar, buscar terceiros para isso. Mas se você não tem grana, muitas casas religiosas fazem isso gratuitamente, um passe, uma palestra, está próximo dessa egrégora, a energia do local já te transmuta de alguma forma. Saint-Germain deixou aí a transmutação na chama violeta, que tem 50 mil meditações para você fazer na chama violeta para mudar a sua energia. Olha o que você está vendo. Preste atenção no que você está assistindo, que você está colocando para o seu corpo, para a sua mente. Veja o que você está ouvindo. Veja as relações que você está alimentando. Veja os locais que você frequenta. E não estou falando de um elitismo espiritual que não vai frequentar lugares de baixo calão, que na verdade às vezes são esses lugares que precisam da gente. Mas eu digo, não vai às vezes visitar um local que é muito incoerente com a sua energia e que é desnecessário estar ali. Então, assim, essa bolha energética, tá vendo que ela mesmo cria? Vou ensinar uma meditação para vocês que quem me ensinou foi os pleiadianos. Você vai imaginar do Sol Central Alcione, vai imaginar do Sol Central da Via Láctea, né? Enfim, sei lá, da onde? É o Sol Central, a gente chama de Alcione. Você vai imaginar uma feixe de luz, tipo do sol, sabe? Entrando pelo seu chakra coronário. Ele vai passar por todo o seu corpo, Ele vai fazer uma retroalimentação do seu corpo de cima e para baixo. E essa luz, ela vem para o seu plexo solar e ela sai do seu plexo solar e faz uma bolha energética em volta de você. Olha essas cartas. Vê se não lembra um pouco isso que eu acabei de falar. Você tem o potencial de proteção, você tem o potencial criativo para mudar a sua frequência de energia. Isso aí eu falo com toda certeza. Às vezes você só precisa descobrir como, para ter a autoconfiança para fazer isso. Porque nós somos criadores, pessoal. Isso doa quem doer, custe o que custar. Ok? A gente aprendeu muito a terceirizar, por isso que existe governo, existe leis e tudo mais, porque a gente precisa como se fosse alguém colocando ordem. Só que a tendência de Gaia, não digo que é agora, nem amanhã, nem ano que vem, nem daqui a 10 anos, mas esse sistema de hierarquia vira a se deteriorar porque a gente está vindo mais para a unanimidade da coisa e cada um entendendo, despertando o seu poder. Perfeito? E nós aqui que fazemos esse papel de orientar vocês com integridade e ética é justamente para ensiná-los ou tentar despertar esse poder que tem em vocês. Então, por favor, parem com esse negócio de que sou suscetível à demanda espiritual. Demanda espiritual tem o tempo inteiro. Eu mesmo sou uma pessoa que sofro ataques e tem dias que realmente eu caio. São poucos. O que eu caio, que eu digo assim, fico um pouco de cama, fico um pouco mais cansada. Mas o que eu faço? Faço um trabalho de melhorar a minha energia, porque se caiu foi porque eu deixei meu campo cair. E muitas das vezes é excesso de trabalho, por desespero, por medos, quando eu estou muito preocupada, muito ansiosa. Baixei minha energia, atrela o meu campo. Meus amores, responsabilidade espiritual, o nome disso, responsabilidade energética. Então, por alguma razão, tem que falar isso aqui para vocês. Ok? 9 de copas com 7 de paus. E outra coisa também, vocês estão trazendo muito essa questão da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ser quem você é, liberdade de fala, liberdade de se vestir como quiser, liberdade de usar o cabelo que quiser. Parece que existe um pouco de cansaço desse estereótipo do feminino aqui também. Eu estou sendo bem sincera, parece que existe um cansaço, uma revolta do estereótipo do feminino, de como o feminino tem que se portar, como o feminino tem que ser, ou então todo mundo separado em caixas de alguma forma. Eu adoro porque a minha imagem, eu acho que ela causa às vezes vários conflitos e confusões na vida de vocês, porque uma hora vocês me veem meio elfa, outra meio bruxa, outra meio fada. Ok, eu sou tudo isso, eu gosto de cabocla, outra hora meio cigana. É isso, gente, é quem eu sou. E aqui, por que eu tô falando isso? Porque é você se libertando dessas amarras de mostrar quem você é, tá? Quer mais aqui pra cá, porque a leitura tá bem legal. As de copas, muito copas, né? E a força. Me dá mais uma aqui com esse as de copas com a força. 7 de pentáculos, tá? E a justiça.
A justiça tinha caído também na outra leitura que eu encerrei. A força com o Ás de Copas. Primeiro de tudo, você está vendo aqui metade leoa e metade mulher? Metade instinto e metade mulher, humano. Ou seja, nós mulheres e homens, vocês têm a energia do feminino, então é bom ficar nessa leitura para você aprender a sua contraparte feminina, que ela também está aí dentro de você, ok? Nós mulheres sempre vamos estar muito unidas e atreladas ao aspecto instintual. Porque o instinto lembra Gaia, lembra a natureza, lembra a força telúrica, ok? E o instinto, ele, se não for bem aproveitado, se não for aproveitado com consciência, ele vira matéria de caos. Ele vira caos e pode trazer tragédias, sim, porque é o instinto, né? O instinto pode gerar histeria e tudo mais, enfim, vamos lá. Só que existe a consciência para justamente poder manipular essa questão instintual. E como a mulher ela está muito próxima desse aspecto da carne, porque é esse lado da natureza, é esse lado do feminino, é esse lado de mãe Gaia, essa energia do Yin, né, que está muito atrelada a essa coisa de Gaia, da terra que estamos vivendo, é como se a mulher ela tivesse um pouquinho mais de facilidade para adentrar esse mundo dos instintos. Por isso que existe esse lado ursa, esse lado leoa, esse lado selvagem da mulher, que foi muito deteriorado, deturbado e enclausurado por causa da história de vida que a gente veio do patriarcado. E aqui eu não estou entrando numa questão sexista, estou falando uma questão histórica. Nós viemos há muitos éons atrás, nessa história da deusa, onde a supremacia matriarcal era muito evidente. E nós viemos para o patriarcado para vir nesse aspecto do masculino. Inclusive, na minha teoria de Adão e Eva, e muito daquela história de Lilith, os homens, né, ficaram meio que amedrontados das mulheres, porque é como se viesse uma era matriarcal bem desenvolvida, bem estruturada, e os homens estavam entrando na era de bronze, a era solar, a era do masculino. Então era como se eles estivessem lidando com uma potência, que é o feminino, frente à era do masculino que estava começando a se colocar. E nesse começar a se colocar, no medo de ser engolido por esse aspecto do feminino que já estava bem estabilizado, bem discernido, a energia dos polos, e agora a gente está caminhando para o quê? Para o caminho do meio, que não é nem um extremo nem outro, se sentiu intimidado com aquela potência que era até Lilith, né? Que Lilith fala na Cabala, que ele diz que ela se recusaria a deitar com aquele Adão choramingas, que eu acho incrível essa frase. Ela preferia ficar lá refugiada com demônios, né? Deitar com demônios a se prestar a deitar e obedecer aquele Adão choramingas, porque ela viu aquele cara como um mundão. E aquilo gerou toda essa coisa, esse medo do feminino, esse medo da energia do feminino, que é muito potente, que é muito instintual, que é muito magístico, que são os mistérios. A sacerdotisa é o quê? É a sacerdotisa, é a mulher. Vem nesse aspecto do feminino. E repito, eu não estou falando numa questão sexista, eu estou falando de energias. E aí a gente entrou nesse polo do masculino. Só que o masculino, para se defender e para se colocar, é como se tivesse tido uma morte às mulheres. Morte às mulheres, porque elas podem... Isso tudo no inconsciente coletivo, pessoal. É como se eles tivessem um certo medo da supremacia do feminino voltar. Isso são teorias, tá bom? Isso são teorias. Você não precisa acreditar na realidade que eu tô colocando aqui, porque não é realidade absoluta. São coisas que, através de estudos meus, para mim faz muito sentido. E nesse medo do feminino começou a morte, querer podar o poder das mulheres, querer desvalorizar as mulheres. Para o quê? Porque inconscientemente existia um medo do masculino, porque eles eram muito ainda iniciantes frente ao que o matriarcado já tinha desenvolvido. E tá tudo bem que a gente saiu de um polo, tá vindo para o outro, para depois vir o quê? Para o caminho do meio, que é a evolução, porque os extremos sempre vão ser extremos, sempre vão ser muito too much, digamos assim, muito. Então perceba, nós mulheres, aí vem esse lado do feminino, essa voz do feminino agora, que já conheceu a consciência, que é a luz, que é a sabedoria, que é a diplomacia, que é esse aspecto de ascensão, esse lado de manipular o lado instintual. Por isso que a gente precisa do yin e yang.
Não tem bom nem mal aqui. São energias. O feminino é o magístico, é a energia do caos, é aquela força telúrica que, quando bem direcionada pela consciência, o yang, faz grandes feitos. Por isso que uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta você ter uma energia telúrica extremamente vantajosa na sua mão se você não tiver o mago para manipular essa energia. A consciência, o intelecto, a sabedoria. E isso vem do quê? Do masculino. A energia instintual, primal, essa potência ocultista vem o quê? Do feminino. Então, é possível lembrar, é como se estivesse acordando num grupo de mulheres para lembrar dessa voz, para lembrar de onde que veio. Porque senão acaba que por um polo, esquece, vai só para a intelectuação, só para a ciência, só para a racionalização, e esquece que também precisa da manipulação de energia que veio lá da grande mãe, que vem lá da energia telúrica, que vem dessa coisa do ocultismo. Porque não tem como você honrar o presente sem pelo menos reconhecer o seu passado, porque o presente ele é fruto do passado. E o fruto do passado tem o quê? Mulheres que construíram a Terra até aqui agora. E essas mulheres, elas abafaram a voz, se colocaram de lado. Muitas das sabiam que vinha a Era de Bronze, a Era do Patriarcado, e sabia que ia ser um sofrimento muito grande para o feminino, mas isso é tudo em prol da evolução, por uma coisa muito maior que é Gaia. E agora essas mulheres estão retomando a voz para quê? Para lembrar, não é esse polo, agora é o caminho do meio. Agora não é para a gente vir para o polo do masculino, não é para vir só para a luz, é o caminho do meio, porque luz e sombra tem que equilibrar. Não é sair da luz, da sombra e vir para a luz. É para conhecer a sombra, conhecer a luz e manipular as duas energias para conhecer o caminho do meio. Então as mulheres, elas veem, agora tá voltando a voz, agora tá voltando a fala, agora tá voltando, as bruxas estão voltando, as matriarcas estão voltando, as xamãs estão voltando, as sacerdotisas estão voltando para lembrar, opa, vocês já aprenderam, agora chegou a hora de unir os polos, porque nós sem a consciência fica sombra e vocês sem nós fica uma coisa muito volátil, uma coisa muito ilusória, uma coisa sem substancialidade. Então, o que a mulher gera no útero? Ela gera vida, ela gera o corpo físico, ela dá substancialidade, ela dá a terra, ela dá a criação. Não adianta vir só para a ideia, o masculino. Só na ideia fica volátil. Precisa da materialização. Então, essas mulheres estão vindo, ungindo, né? Para trazer o aspecto da criação, para lembrar que saímos daqui e vimos para cá, mas agora chegou a hora de unir, ok? Então é um período, pessoal, onde é um período muito emocional, é um período onde as emoções vão estar afloradas. Eu acredito que as mulheres estão vindo com tudo, grupos de mulheres muito fortes para retomar essa potência do feminino para que a gente possa vir para o caminho do meio, ok? Aqui, ó, a justiça, né? O equilíbrio, que é o verdadeiro, que vai para o caminho do meio, que é o correto, nem um extremo nem outro, tá bom? Tirar o conselho final para vocês. 7 de pentáculos, para que a gente possa fazer diferente, construir uma realidade diferente. A voz do passado está retomando, que é o passado matriarcal, para mostrar que se a gente for muito para o extremo, não vai dar certo, porque os extremos, de alguma forma, sempre fica o polo rebatendo. O caminho é a neutralidade, é o caminho do meio. Então, é uma oportunidade de fazer diferente. 7 de pentáculos. Uma criação diferente para o cosmos, né? O imperador aqui que caiu um pouco virado, né? Um pouco virado não, né? Caiu ao contrário. Esqueci não, invertido. Obrigada, tarô. Caiu invertido. Ou seja, muita conexão com o feminino. Se o imperador caiu invertido, chegou a hora da imperatriz. Então, eu estimo aí que tenha muito grupo de mulheres fazendo grupos novamente, acabando um pouco com essa rivalidade feminina. Revolução, trazendo voz, trazendo quão importante é o lado feminino, qual é o lado feminino de importância aqui na Terra. Eu vejo que vai voltar aí umas mulheres, e dentro dos homens, essas mulheres elas vão gritar para que de alguma forma recupere o valor que elas tiveram na história de Gaia.
tá bom? Capri, não sai do vídeo sem antes você dar aquela curtida, porque isso é muito importante e é isso que a plataforma, a interação de vocês, comentário, curtida, compartilhamento, inscrição, é que faz com que a plataforma entregue o vídeo. Então faça isso, por favor, Capricórnio, por gentileza. Outra coisa, meu contato aqui na descrição do vídeo para consultas particulares, Tamiana, mesa radiônica, agenda de agosto já está aberta, então vocês podem entrar em contato comigo para agendar. Tem também as minhas outras redes sociais que eu posto conteúdo por lá, vocês estão convidadíssimos a fazer parte, a me seguir lá. E tem também o nosso grupo de estudos ocultistas, que é gratuito, aberto para todos, e tudo isso que eu falei está aqui na descrição do vídeo. Beijo no coração de vocês, até a próxima!